Olá, boa noite aos seguidores aqui da Mauá, boa noite aos participantes desse webinar. É com muita honra que eu estou aqui representando o corpo de professores de pós-graduação de um curso que a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. E é muita honra dividir a tela com vocês, os professores Carlos Bernardo e Rafael Batista. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição para esse e outros webinars no futuro, né? O objetivo desse bate-papo é a gente conversar um pouquinho sobre aquele assunto que a gente gosta, que é a segurança da informação, né? Com foco em segurança cibernética, e a gente vai estreitar um pouquinho mais para a linha de boas práticas, normas e compliance em segurança cibernética. A empresa, a Universidade de Mauá, ela vai oferecer esse curso de pós-graduação e os detalhes podem ser vistos no site mauá.br, pode optar pela opção pós-graduação e abaixo à direita já tem os 3 módulos, né, da especialização em segurança cibernética. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre um dos módulos, boas práticas, normas e compliance, segurança cibernética, onde os 3 colegas que aqui estão farão parte do quadro de instrutores. Meu nome é Alexandre Medeia, vou mediar esse bate-papo, Carlos Iglesias, Rafael Batista, e a gente vai fazer algumas perguntas que esclarecem a razão pela qual um profissional hoje vai buscar por uma especialização em segurança cibernética, tá? O chat está aberto. Caso tenham perguntas, sintam-se à vontade de escrever essas perguntas e a gente vai respondendo essas perguntas dentro desse script que abrange o conteúdo do curso a ser dado em agosto, né? É isso mesmo. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, que isso as pessoas sempre procuram para a gente, né? Poxa, como que funciona, talvez, professor Carlos, se puder responder, como que funciona o papel da segurança da informação em uma organização de maior porte? Geralmente, né, a segurança da informação a gente vê em grandes empresas, estamos vendo um movimento da preocupação desse domínio de conhecimento para menores empresas. Como que está esse cenário numa organização de maior porte? Te passo a palavra, professor. Inicialmente, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui e agradeço a Alexandre Medeia, ao Instituto Mauá, pela oportunidade. Uma grande empresa, ela realmente é um sistema bastante complexo. Então, a gente tem várias áreas, normalmente a infraestrutura, o ambiente de TI de uma grande empresa consta com várias redes, filiais, conexões remotas. Então, o que acontece com... E outro fator muito importante, as grandes empresas, elas já passaram por uma transformação digital. Então, essas empresas hoje dependem muito desses processos. Elas têm uma grande complexidade, um grande número de usuários, elas têm redes espalhadas, elas dependem dos processos de trabalho delas, de que a tecnologia da informação, os ambientes, os sistemas, todos estejam operando e os impactos de eventuais riscos de segurança da informação são muito grandes. Então, o que acontece com essas empresas? Elas não têm como prescindir de uma área de segurança da informação. Elas precisam realmente de uma equipe que fique olhando para a confidencialidade, para a integridade, para a disponibilidade dos recursos, dos ativos da informação do ambiente de TI. E pelo tamanho da empresa também, não vai ser uma única pessoa, uma equipe
pequena, normalmente são estruturas mais robustas. Então, você tem alguém que olha para a questão da avaliação dos riscos, você tem alguém que olha para a parte mais operacional de olhar firewall, rede, configurações, você tem pessoas que fazem o controle de acesso, você vai encontrar uma área que trabalha com a elaboração das políticas internas, você vai encontrar áreas que são voltadas a fazer as métricas, a olhar a monitoração. Então, o que caracteriza a segurança da informação dentro de uma grande empresa é que ela é composta por várias partes, várias pessoas atuando em conjunto. E daí vem a grande questão. Como é que você consegue estruturar todo esse modo de trabalho dentro de um sistema vivo, que é essa empresa, essa pessoa jurídica, de grande porte, confiança? Como é que você consegue estruturar tudo isso de forma que uma equipe grande de segurança da informação, uma equipe média, possa atender a todas essas necessidades, trabalhar em conjunto e ter um resultado eficaz? Então, a gente olha justamente para aquelas práticas, tem que ter sistematização, tem que ter padrões estabelecidos, regras, procedimentos. Então, a gente realmente precisa de boas práticas de governança de segurança da informação estabelecidas da empresa. A gente precisa seguir normas técnicas de modo que todo mundo trabalhe de forma coerente, todo mundo vá para a mesma direção. Então, é isso principalmente que caracteriza o ambiente de uma grande empresa. Você precisa de uma coordenação muito grande entre todas as partes e precisa de uma coerência muito grande entre a forma como todos trabalham. Daí a necessidade do profissional de segurança que quer atuar numa grande empresa conhecer essas regras, essas práticas, normas, a legislação. Por quê? Porque ele vai ser uma parte atuante de um grande sistema de trabalho. Parte importante, né? E para dar continuidade em tudo isso, tem que estar escrito, né? Tem que ter aí alguém para ajudar nas boas práticas, né? E aí já aproveito, passo a palavra para o professor Rafael. Qual que é o papel das boas práticas, normas e compliance em segurança da informação? Te passo a palavra, Rafael. Boa noite, Medeia. Boa noite, professor Carlos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigado ao Instituto Mauá pelo convite. É uma pergunta interessante, Medeia, essa de qual que é o papel de boas práticas e normas e compliance. Se a gente pensar tudo isso que o professor Carlos falou, a gente está numa grande estrutura, a gente tem uma empresa que precisa funcionar, e o mais importante é que a gente não tente ficar inventando a roda. Existe muita gente que estuda segurança, existe muita gente que já implementa a segurança no mundo há muito tempo. Então, todo esse conhecimento, tudo isso que a gente sabe sobre segurança da informação já está compilado em uma série de regras, em uma série de normas, em uma série de frameworks, para a gente poder resumir, que nos dizem como é que a segurança vai funcionar e como é que a gente tem que estruturar as coisas para que isso dê certo. Lógico que a gente pode adaptar essas normas ao contexto, essas regras ao contexto da nossa empresa, e a gente deve fazer isso, mas elas são sempre um bom ponto de partida para a gente saber o que a gente precisa fazer e como a gente precisa fazer. Então, a gente já tem aí um mapa, né, que dá para a gente uma direção, e esse mapa são as nossas boas práticas, normas e as regras de compliance. Então, quanto mais a gente conseguir ser aderente a isso, quanto mais a gente conhecer essas normas, a gente está, na verdade, concentrando todo o conhecimento de segurança que a gente já tem ao longo do tempo e ao redor do mundo. Então, a gente ganha tempo, a gente ganha velocidade aí na implementação da segurança. Então, a meu ver, essa é a grande importância que a gente tem de estudar tudo isso. Legal. E tem outros domínios de conhecimento, né? Compliance até é um domínio de conhecimento específico, né? Gestão de riscos é outro, né? E em algum momento todos têm que estar numa mesma sala, né? E falando a mesma língua, né? E nesse cenário, eu te passo a palavra, professor Carlos. Quais as ligações entre as áreas de segurança da informação, compliance e gestão de riscos, né? Em uma grande corporação? Te passo a palavra.
o que acontece é que a segurança da informação, a tecnologia da informação, elas não estão isoladas do resto da empresa. Já passou aquela época, 20, 30, 40 anos atrás, talvez você imaginava uma sala de CPD, que todo mundo de informática estava trancado dentro daquela sala, você tinha só passar... Mas segurança da informação hoje e a tecnologia, elas estão interagindo direto com tudo que a empresa faz. Qualquer coisa que você tenha para entregar produtos para os clientes, para efetuar pagamentos, para cumprir obrigações fiscais, tudo está em cima de um sistema. Tudo hoje em dia se comunica através de links, através de redes. Então, o que acontece? Qualquer coisa de errado que venha dar na tecnologia da informação, que é o âmbito da segurança, impedir, tratar, na realidade, tratar da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade, qualquer coisa de errada que dê numa dessas três dimensões ligadas ao uso da informação vai afetar outras áreas da empresa. E, da mesma forma, coisas que acontecem em outras áreas da empresa vão acabar afetando também essa parte que a segurança trata. Então, você não tem mais uma coisa isolada. Então, hoje em dia, a hora que você tem, por exemplo, um incidente de segurança, alguém ataca o teu ambiente, invade o teu ambiente, rouba dados, você tem a parte da segurança de firewall, você tem a parte da proteção de dados pessoais, que está ligada à LGPD, você tem toda a parte de contratos com os clientes que podem ter sido afetadas, você tem toda a questão de como manter a empresa funcionando enquanto você está fazendo todo o tratamento do incidente. Então, o que acontece? Todas essas relações, elas fazem com que a segurança da informação seja uma área que tem que agir diretamente com todas as outras áreas da empresa. Principalmente a questão de compliance, porque outra questão que está acontecendo muito hoje em dia é que, com o avanço da tecnologia, a legislação está começando nós estamos começando a ter leis sobre o uso de tecnologia. A LGPD já é um caso desses. A LGPD trata do tratamento de dados pessoais. Ela afeta como é que você faz esse tratamento de dados pessoais em sistemas de informação. Você tem questões relacionadas ao direito do consumidor que afetam diretamente os seus sites de e-commerce. Você tem questões relacionadas, por exemplo, a lei da acessibilidade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente acaba falando de acessibilidade digital, ele acaba trazendo obrigações que você tem que cumprir na hora que você monta teu site. Então, o cara de segurança da informação, ele precisa ter uma visão geral disso daí. Por quê? Porque ele precisa saber quando ele deve agir, como ele deve agir, com que áreas ele tem que interagir na hora que acontece alguma coisa errada, com que áreas ele tem que discutir as políticas que ele vai implementar. Então, principalmente numa grande empresa, você acaba tendo uma infinidade de ligações. E a parte legal, a parte de compliance é uma das mais importantes. Pois é, e tem mais player. Nessa jogada toda ainda tem mais player. E nessa eu te passo a palavra, Rafael. Poxa, tudo bem que essa parte do compliance ela é cíclica na interação do profissional de segurança cibernética com compliance, precisa ser cíclico. Agora, num cenário que relaciona a segurança cibernética com a segurança física, a proteção de ativos de uma grande organização, como que você vê, professor Rafael, a ligação desse profissional especialista em segurança da informação com aquelas regras mais maduras de segurança patrimonial? Te passo a palavra. Olha, Medeia, na verdade, essas duas especialidades, se elas não fossem especialidades, elas seriam uma coisa só, porque segurança tem que ser olhada como um todo. Mas assim como a gente tem dentro da segurança cibernética várias especializações, hoje a gente tem o pessoal de segurança patrimonial que acabou se especializando numa vertente diferente. Eles são o que a gente chamaria de a primeira barreira de segurança. Quando a gente está falando em nuvem, quando a gente está falando em ambientes totalmente digitais, a gente não tem muito o que pensar em segurança física
num primeiro momento, mas quando a gente está dentro de uma empresa, por exemplo, e se a gente tem sistemas dentro de casa, o profissional de segurança física, de segurança patrimonial, ele é a primeira barreira ali, que não vai deixar qualquer um entrar na empresa, ele vai poder impedir qualquer ataque físico mesmo. A gente não tem muito esse histórico no Brasil, felizmente a gente não passa muito por isso, mas há lugares onde a gente tem que proteger as instalações da empresa contra atentados, contra ameaças de bomba. Então, o pessoal de segurança física acabou se especializando nessa parte de tentar evitar danos aos sistemas por meios materiais, né? A gente fala muito de segurança cibernética, a gente pensa no hacker invadindo, mas a gente tem que pensar também que alguém pode chegar lá e jogar uma bomba no computador e talvez faça um efeito muito pior do que o nosso hacker tentando uma invasão. E a gente tem visto ultimamente aí muitas tentativas de assalto a banco, o pessoal explodindo o caixa eletrônico, trocando tiros com polícia, quadrilhas altamente sofisticadas. Então a gente tem também essa linha de defesa dos nossos colegas que se especializaram mais no mundo real, no mundo físico, mas que basicamente estão fazendo o mesmo papel que a gente faz na segurança cibernética. Quer dizer, a gente tem que olhar qual o ativo que a gente tem, mensurar o risco daquilo e proteger, né? Então, quanto mais arriscado esse nosso ativo físico, mais a gente tem que proteger, assim como na segurança cibernética. Então, para mim, dois lados da mesma moeda. Estamos falando do mesmo time, um time que tem que agir junto, um time que tem que estar sempre cooperando um com o outro, até porque o crachá que abre a porta do nosso data center normalmente é o mesmo que passa na catraca lá na entrada da empresa. Então, tem uma integração natural aí entre os dois times. E até provocando um pouquinho, né, o elo entre esses dois times é o próprio data center, que tem políticas restritas, até que deve seguir por boas práticas de segurança física em data centers, salas técnicas, né? E o crachá, né, professor, que a gente vem da fase aí do cara crachá, né? Hoje ele associa a biometria, hoje ele associa uma série de coisas que também a Lei Geral de Proteção de Dados abrange, né? Pode comentar, professor Iglesias. Inclusive, isso que você colocou traz um outro aspecto muito interessante. Hoje, o profissional de segurança física tem que começar a entender de segurança cibernética, porque, por exemplo, a biometria é um dado digital. Ele vai coletar aquela informação biométrica, vai armazenar de forma digital em algum lugar, que tem que ser protegido, porque aquele dado biométrico é dado sensível. O sistema de controle de catracas é totalmente eletrônico. Se alguém conseguir invadir o servidor do sistema de catracas, faz um estrago danado. Então, as duas áreas elas estão cada vez mais ligadas. Como o professor Rafael falou, o cara de segurança da informação, de segurança cibernética, precisa saber como proteger os ativos fisicamente. Em algum lugar vai ter uma rede, um computador, um link que tem que ser protegidos. E o cara que faz a proteção física, ele tem que saber a segurança cibernética para que ele possa implantar também os sistemas de monitoração, os sistemas de segurança, todos, e evitar que eles sejam atacados, né? É uma coisa que se liga muito forte hoje em dia. Sim, e tem mais players ainda nesse ângulo, né? Porque quando a gente fala de segurança patrimonial, a gente fala de câmeras também, né? A gente fala de câmeras inteligentes, inclusive, que até mapeia o perfil da pessoa, checa se ela trocou de roupa, quanto tempo que ela entrou numa determinada sala, dá para se classificar a câmera por índice de risco. Então, nesse cenário também existem outras boas práticas e legislação vigente. Então entram mais dois players, que eu passo a palavra de novo para ti, Iglesias, que são os players da área jurídica, né? E os players de auditoria e inspetoria, né? Tanto eles de mesa quanto em campo. E como que a gente interage o profissional de segurança cibernética com esses players que são mais associados a leis vigentes e trabalhos de estudo de mesa e campo? Te passo a palavra. Isso pode ser uma surpresa para algumas pessoas que entram na área. Quando a gente está falando de problemas, de incidentes de segurança, tá? Quando a gente está falando do que a gente está protegendo da empresa, nós estamos falando de proteger bens, coisas no mundo real.
Mesmo os dados digitais, eles são protegidos por leis. Existem leis que regulamentam, existe a lei do crime cibernético. Então, o que acontece? A hora que ocorre um incidente de segurança, que ocorre alguma coisa que causou prejuízo à empresa ou causou prejuízo a outra, você tem os aspectos jurídicos que você tem que tratar. Isso aí vai desdobrar em alguma questão legal. Alguém foi prejudicado, alguém vai buscar seus direitos, alguém vai entrar com um processo, alguém vai pedir para saber o que aconteceu com os dados pessoais. Então, nessa hora, o profissional de segurança interage diretamente com o jurídico, não só trocando informações, como trabalhando junto no esclarecimento do que aconteceu e na obtenção das evidências que vão ter que ser apresentadas. Então, dentro de uma grande empresa, essa interação é direta. Outra coisa, a gente não pode esquecer que hoje em dia, tudo que a gente faz, de alguma forma, a gente usa meios de tecnologia da informação. Eu vou falar com um cliente, eu estou usando lá o WhatsApp. Eu vou mandar um e-mail para o meu fornecedor com a minha RFP, com a minha requisição de proposta. Tudo que a gente faz. E aí, o que acontece? Se houver algum problema nessa relação e o jurídico também precisar esclarecer o que aconteceu, o profissional de segurança é que vai ajudar. E aí entram também as questões de inspetoria. Numa grande empresa, normalmente você tem uma área de inspetoria que cuida dessas investigações mais relacionadas, vamos dizer assim, ao mau comportamento, e como eu já falei, todas elas em algum momento vão envolver algum conhecimento de tecnologia da informação. Fraudes internas, áreas de fraude. Outra coisa que as pessoas esquecem é que, apesar de aparecer muito na mídia a questão dos ataques, a maior parte dos problemas que as empresas têm não são ataques externos, são questões internas. Seja por erro, não, porque quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de proteger o ambiente para que ele seja operacional, sempre operacional, que ele esteja com os dados preservados. E aí você pode ter uma infinidade de questões internas da empresa, e são as que mais ocorrem, que comprometem isso. Aí você vai pegar lá a questão dos erros operacionais, falhas humanas, talvez pessoas mal intencionadas, tudo isso, inspetoria, jurídico. Então, a relação entre as áreas, hoje em dia, numa grande empresa, o profissional de segurança que não souber falar com o jurídico, não souber atuar junto com a inspetoria, não tiver uma grande parceria com essas empresas, ele está perdendo. Porque é fundamental essa interação. Pois é, e tem mais players ainda, que é o canal de denúncia ainda, o canal de ética, né? Muito bem divulgado ultimamente. Então, o profissional de segurança da informação tem que suportar também essas atividades de análise, no mínimo em levantamento de registros sistêmicos, a integridade desses registros sistêmicos e o esclarecimento desses registros sistêmicos às autoridades competentes, sejam elas internas ou externas. E essa questão é importante. O profissional de segurança da informação, muitas vezes, vai lá como o profissional de segurança vai ser a testemunha lá no processo judicial. Ele vai, em algum momento, aquela perícia que ele fez, aquela análise que ele fez, aquilo vai suportar a defesa da empresa, ou vai suportar a ação que a empresa está tomando contra outro, ou num caso de um roubo, ou de alguma coisa que aconteça na empresa que envolveu algum ativo da informação, você vai ter que falar com a polícia. Então, o caso que o professor Rafael citou de explodir caixa de banco, explodir, invadir os golpes que davam contra caixas eletrônicos. Então, essas interações, e a tendência é que isso aí se intensifique cada vez mais, porque quanto mais a tecnologia da informação entra na nossa vida cotidiana, nos processos de trabalho, mais as leis, mais vai interagir com as leis e mais ainda você vai precisar interagir com o jurídico. Imagina a hora que tiver os IoTs, né, e também monitorando você em tudo quanto é lugar, ou você usar dispositivos roupa, tem um caso já de roupa inteligente, né, que tem dispositivos na roupa. Então, quer dizer, quanto mais a gente interage na vida real, mais que está ligada principalmente a esses aspectos de seguir as leis, mais a gente vai ter interação com o jurídico. Pois é, agora pintou um desafio aqui, né? Eu estou tomando nota aqui para eu não me perder, né? O profissional de segurança cibernética tem que
interagir, além da especialização que ele vai buscar nas diversas tecnologias, ele tem que interagir com domínios de conhecimento diferente ao dele, seja compliance, jurídico, forças de lei, segurança patrimonial, canal de ética, espero não ter esquecido de nenhum aqui, né? E além de interagir com essas pessoas todas, né, ele tem que absorver o conhecimento técnico dele e saber que ele não vai trabalhar mais fechado numa sala de laboratório. Ele vai estar muito mais exposto, né, tanto para dentro da empresa quanto para fora. Te passo a palavra, Rafael. Como é que a gente consegue mapear um perfil profissional para a seleção de um profissional como esse? É um skill mais técnico? É um skill mais de negociação? Um perfil mais humano, exato? Como é que eu consigo mapear o bom perfil para trabalhar nesse mix de conhecimento? Te passo a palavra. Bom, você fez aí uma lista com pelo menos uma dúzia de áreas em que esse profissional se relaciona, e se a gente fizer um pouquinho de esforço aqui, talvez a gente pense em uma outra dúzia que você não colocou na lista. Então, um ponto você está muito correto. O tempo daquele profissional que ficava trancado dentro de uma sala e que a gente passava a pizza para ele por debaixo da porta e ele resolvia lá dentro e passava a resposta de volta de algum outro modo, esse tempo, se não morreu, ele vai morrer muito em breve. Tá? Hoje em dia não existe mais aquele profissional de segurança antigo que só fala não, que isso não pode, isso não deve, isso não funciona assim. E a gente tem que substituir esse profissional por um cara que seja um viabilizador de negócios. Então, ele precisa, além da parte técnica dele, né, que não deixou de ser importante e que está cada dia mais difícil, porque a gente tem cada vez mais coisas para aprender, cada vez mais vulnerabilidades para cobrir, cada vez mais riscos para endereçar. Então, a gente tem que aprender tudo isso do lado técnico e, ao mesmo tempo, a gente tem que ser capaz de conversar com o negócio da nossa empresa. A segurança hoje é uma viabilizadora de negócios, então não se trata mais, como eu disse, de dizer isso não pode ser feito. A demanda de negócio ela vai ser feita. O trabalho da segurança agora é dizer como. Como eu posso fazer isso de um modo seguro, como eu posso fazer isso sem aumentar o risco para a empresa, como eu posso fazer isso respeitando as leis, respeitando as regras, respeitando tudo que eu tenho que seguir. Então, a gente tem um profissional que precisa, por um lado, de muito conhecimento técnico, isso não foi embora, mas, por outro lado, um cara que agora ele tenha o que se chama de soft skills, ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber entender os seus diferentes interlocutores, ele precisa ter um nível de empatia ali para entender o que o interlocutor dele está pensando. Então, se ele vai falar com um executivo de negócios, ele tem que estar ali concentrado e entendendo que a pessoa de negócios ela quer fazer negócio para a empresa, ela quer gerar receita, ela quer muitas vezes lançar um produto novo, e que o profissional de segurança não pode ser aquele cara que fica atrapalhando tudo. Ele tem que entrar no jogo e tem que ajudar também. E a gente tem visto pesquisas recentes aí que dizem que segurança tem sido cada vez mais uma preocupação dos CEOs e dos conselhos das companhias, dos boards. Então, mais uma lição para o nosso profissional de segurança, ele precisa saber se comunicar com esses caras. Esse pessoal do board, esse pessoal de direção executiva, eles não sabem o que é uma análise profunda de logs, eles não sabem o que são técnicas de injeção em banco de dados, eles não têm ideia, eles não têm essa especialização e nem deveriam ter. Então, a gente precisa aprender também a se comunicar com o negócio. A gente precisa aprender a falar a língua dos executivos. Então, juntando tudo isso aí, a gente precisa de um técnico muito bom, que entenda de finanças, que conheça a empresa e que saiba se comunicar com as pessoas. E resumindo, é só isso tudo. Pois é, e dependendo do nível de maturidade que a empresa se encontra, é possível encaixar o profissional de segurança cibernética nas 3 linhas de defesa.
Ele pode ser na primeira linha de defesa, fazendo um processo robusto de controle de acesso. Ele pode estar na segunda linha de defesa, ajudando a times de controladoria da empresa. E ele também pode estar na terceira linha de defesa, dando suporte até a decisões do board e apontamentos de auditoria. Então, nesse cenário onde o profissional de segurança cibernética pode e deve navegar bem no ambiente corporativo, né? Estou fazendo essa provocação aqui para a próxima pergunta ao professor Carlos. Puxa vida, imagino eu que tem um leque de oportunidades aí esperando, né? E assim, pode até ter uma falta de profissionais qualificados nesse ramo. E a pergunta para ti, professor Carlos, é o que você vê, né? Quais são as oportunidades de carreira para o profissional de segurança cibernética, aquele profissional que busca os cursos aqui da Mauá para se aperfeiçoar cada dia mais? Na minha visão, tem bastante oportunidade, mas qual é a tua opinião, professor? Te passo a palavra. A área de segurança cibernética, ela abre um leque muito grande de oportunidades para você fazer uma carreira numa empresa. Vamos olhar primeiro uma grande empresa, tá? Normalmente, numa grande empresa, você tem uma área de segurança grande, com várias equipes dentro, atuando em aspectos diferentes da segurança, como vocês falaram, você e o Rafael. Então, o que acontece? Aquela pessoa que entra na área de segurança, normalmente, na hora que ela começa a carreira, ela vai estar mais voltada para os aspectos técnicos. Então, ela vai ser o cara que entende do firewall, ela vai ser a pessoa que sabe fazer controle de acesso. Então, ela vai começar muito com a questão técnica. À medida que ele vai subindo na carreira, crescendo, ele precisa ir espalhando a visão dele para esses outros aspectos, para o negócio, tudo. É claro, você pode ter aquelas pessoas, e nas empresas também tem espaço para isso, para você ser aquele profundo conhecedor do firewall, o cara que entende horrores de como fazer um controle de acesso, como configurar perfis, mas o normal na carreira é que à medida que você vá subindo, você vai deixando um pouco o operacional e indo mais para as questões gerenciais. E aí você começa a fazer essa interface que o professor Rafael frisou, de ser interface do negócio. A hora que você chega hoje nas grandes empresas, normalmente a segurança da informação, ela já está no nível executivo. É comum a gente ter o CISO, que é o Chief Information Security Officer. Esse cara, ele já está olhando o negócio. Ele está olhando como é que viabiliza o negócio. Por quê? Porque a hora que eu lido com os riscos, eu estou viabilizando os objetivos da empresa. Então, quando eu olho para os riscos de segurança da informação, quando eu resolvo as questões, quando eu digo para a empresa como fazer alguma coisa, como viabilizar alguma coisa, eu já estou nessa faixa. Então, quer dizer, a carreira é grande. Dando uma grande empresa, você tem oportunidades enormes e várias áreas, tá? Numa empresa pequena, normalmente, hoje, ainda não se desenvolveu isso, mas a tendência também é que o cara de segurança da informação seja cada vez mais um viabilizador. E ele contrate, na empresa pequena, você vai ter um cara que é esse gestor viabilizador, contratando empresas terceirizadas que vão prestar serviços específicos. Nessas empresas terceirizadas, que vão prestar serviços para as pequenas empresas, você vai ter papel para o cara que faz o teste de invasão, o cara que monitora o firewall, o cara que está sentado lá cuidando do scan de vulnerabilidades. Então, é amplo o leque. E uma coisa, e quem não está acreditando nisso que eu estou falando, é só olhar para trás o que aconteceu com a pandemia. Quando entrou o Covid, as perspectivas para a economia eram terríveis, porque você simplesmente tinha que fechar as empresas para evitar a propagação do vírus. Não podia mais haver convívio social. O que aconteceu? Com a tecnologia da informação, as grandes empresas conseguiram fazer as equipes funcionar. Então, você tinha aqui, empresas tinham milhares de funcionários todos remotos. Como é que você viabiliza isso? Como é que você bota uma empresa todinha na internet com os seus funcionários remotos, sem que você seja atacado, sem que vaze dados? Segurança da informação. Então, todos esses aspectos abrem realmente um leque muito grande de oportunidades na área, tá?
Sem falar que o profissional de segurança da informação pode, em algum determinado momento, também ampliar a visão dele e começar a trabalhar com outras coisas. Por exemplo, a parte de gestão de compliance é muito ligada à segurança da informação. Então, num determinado momento, você pode começar a atuar nisso. Outra questão que é muito ligada, direito digital, sabe? Tem perícia judicial, tem uma série de outras carreiras que você consegue, vamos dizer assim, derivando. Agora, por tudo que o professor Rafael e você falaram também, esse perfil que a gente vai ter é de uma pessoa que ela tem vontade de aprender. É o cara que não para de estudar. É o cara que não para de se comunicar. Então, esse profissional no mercado hoje, ele ainda é um caso, vamos dizer assim, ele não é um profissional muito fácil de ser achado. Não precisa o cara ser extremamente conhecedor de tudo, mas ele tem que saber buscar o conhecimento que ele não tem. Tá? Isso é o que realmente caracteriza a segurança da informação. Se você está numa grande empresa, sei lá, você está numa empresa que hoje é uma indústria, tem suas linhas de produção automatizadas, seus canais e fornecedores tradicionais. Aí alguém decide botar um e-commerce, o cara de segurança da informação daquela empresa vai ter que aprender como proteger e-commerce ou como buscar os recursos. Se você é um hospital, está instalando um sistema de prontuário eletrônico do paciente, o cara que cuida lá da segurança da informação vai ter que entender de prontuário eletrônico. Não é o médico que vai entender de segurança da informação para dizer para ele o que é que ele tem que fazer. Então, o profissional, há uma ampla oportunidade de crescimento em carreira, tem vários caminhos que você pode seguir dentro das empresas, tá? O mais tradicional é você subindo para os aspectos de gestão até chegar no conselho executivo ou nos níveis executivos, mas o que vai caracterizar esse crescimento é essa capacidade, essa vontade do profissional de estar aprendendo sempre. Você sabe que quando você fala em CISO, né, que é justamente aquele executivo que está mais próximo possível do board da empresa, eu fiquei aqui pensando e comparei com o chefe de finanças, com o chefe do jurídico, com o chefe da controladoria e diversos outros executivos que já são mais maduros no mercado. Eu imagino eles com uma estante assim, né? Como a tua, professor Carlos, cheia de livros, né? E aí, fiz essa comparação aqui, fiquei pensando, caramba, e o CISO, né? Que livros ele tem que ter, né? Como é que tem que ser a estante do livro do CISO, né? E nessa provocação aqui, eu pergunto pro Rafael, o que o especialista de segurança cibernética precisa conhecer de normas, de leis, né? Aquilo que está entre aspas em livros, né? Quais são os livros que o profissional de segurança cibernética precisa ter na prateleira, na verdade na mesa, né? Que está aberto e lendo e consultando, né? Semelhante ao médico, né? Que tem que ler bastante. Qual é a leitura e principalmente o conhecimento em normas e leis que esse profissional de segurança da informação, segurança cibernética, precisa ter? Te passo a palavra, Rafael. Bom, acho que ele vai ter que ter vários livros, né, Medeia? Os primeiros deles vão abordar aquilo que a gente já falou e vem repetindo, conhecimento técnico. Então, ele precisa ter livros que mostrem para ele o que já foi feito, o que já deu certo e o que já deu errado. Isso tudo está documentado, isso são as normas, isso são as políticas, isso são as boas práticas. Isso tudo está em livros, isso está em artigos, isso está em revistas, publicações especializadas. A gente consegue saber o que acontece pelo mundo e o que já deu certo, para que a gente possa tentar replicar de algum modo na nossa lojinha aqui, né, no que a gente está cuidando. A gente tem que conhecer leis, então não escapamos de conhecer as leis, de conhecer as legislações que nos envolvem, que regem um pouco de segurança da informação.
Então, a gente tem que conhecer leis de privacidade, temos que ser versados em LGPD, versados em GDPR, conhecer um mínimo aí de legislações de outros países, saber que tem lei nos Estados Unidos, que tem lei na China, na Rússia, enfim, a gente tem que saber para onde o mundo está caminhando, então tem que estar no nosso repertório, a gente conhecer um pouquinho de tudo isso. Aqui no nosso país, a gente precisa entender de lei de telecomunicações, lei geral da internet, lei geral a lei Carolina Dickmann, que protege dados. A gente precisa conhecer um pouquinho de legislação penal, inclusive, porque você mencionou câmeras de segurança e a gente precisa saber quando a gente pode, quando não pode disponibilizar uma imagem de câmera de segurança, então isso tem que fazer parte do nosso conhecimento. A gente tem que saber, em caso de um incidente de segurança, se a gente tem um problema, como é que a gente preserva evidências. Então, a gente tem que entender de código de processo penal para saber que prova vale em juízo, que prova não vale em juízo, que prova vale na justiça trabalhista ou não para desligar um colaborador, se a gente detecta uma fraude interna, como é que a gente preserva essas evidências. Tudo isso tem leis que dizem o que vale no tribunal e o que não vale. Então, a gente tem que saber aí um conjunto um pouco amplo de leis. Juntando a tudo isso, a gente tem que saber também as regulamentações específicas da nossa categoria, da nossa área da área de atuação da nossa empresa. Então, se eu estou dentro de um hospital, eu tenho que saber o que o Conselho Federal de Medicina fala sobre dados. A gente teve recentemente, aí saiu na mídia, o vazamento de dados da moça lá da Globo, da atriz da Globo, que foi um escândalo horroroso e um monte de falhas ali de proteção de informações básicas, gente não sabendo o que não pode contar para quais pessoas. Então, pouca gente está se lembrando desse fato, a gente está se atentando muito ao crime, e sim, foi grave, não podia ter acontecido, foi um crime, mas para que isso acontecesse, a gente teve falha em um monte de camadas ali de segurança. Pessoas que não deveriam ter acesso a algumas informações tiveram. Então, a gente tem uma falha de controle de acesso, uma falha de controle de informações que levou ao cometimento de um crime. Então, tudo isso a gente tem que saber. Então, quando a gente pensa na segurança do nosso ambiente, a gente tem que estar ligado em tudo isso. Lógico que, falando assim, parece que a gente está dizendo que, olha, para você trabalhar com segurança da informação, você tem que ser um misto do super-homem com a Mulher Maravilha e ainda ter a honra de poder levantar o martelo do Thor e ser de aço, voar e sei lá, o que mais a gente precisa fazer. Não esquece do Sherlock Holmes. Mas, na verdade, não é impossível, tá? E a gente não está dizendo que a pessoa precisa ser uma especialista no Código Penal ou que precisa conhecer tudo sobre leis. A gente tem que saber o que a gente precisa, tem que ter isso na nossa caixa de ferramenta, e a gente tem que saber a quem a gente recorre quando a gente precisar de dados mais especializados. Então, vai chegar uma hora que o nosso conhecimento acaba e a gente vai precisar de um advogado. A gente tem limites do que a gente consegue saber das leis sem consultar um advogado, a gente tem limites do que a gente consegue saber sobre código de ética médica sem perguntar para um médico, e assim por diante. Então, importante a gente conhecer as leis, a gente saber as leis do país onde a gente está operando, e se for uma multinacional, dos vários países, às vezes, onde a gente está operando, e saber em quem que a gente se escora quando a gente precisar saber um pouquinho mais. Sim, né? Faltou Star Wars, né? Nesse cenário aí, não podemos esquecer de Star Wars também, né? Quem sabe Star Trek, mas não vou mudar o assunto aqui, né? Agora, legal, cara. Poxa, falamos aí de leis, falamos daquilo, muito bem dito, professor Rafael, de aquilo que tá nos livros, já mostra, né, as lições aprendidas, né? Isso é uma excelente referência. E aí, né, apegado ao board da empresa, a gente pode assumir alguns riscos e de repente falar assim, essa perda custa quanto? Né? A perda interna custou tanto, a perda externa custou tanto, as ações na esfera criminal vão gerar
um determinado retorno para a empresa, na ação civil, um retorno acima e etc. E você falou bem falado aqui, né? Tem uma coisa que é difícil de ser mensurada e que acho que vale a pena discutir aqui nesse fórum, né? Que é o risco reputacional. Então, hoje a gente vê as bíblias, né? Os livros que falam sobre a gestão de risco como um todo, sobre a questão de segurança nos seus diversos domínios de conhecimento, os livros jurídicos, os códigos processuais, né, para a gente manusear um caso numa situação de incidente de perda. Agora, e o risco reputacional? Como que o profissional de segurança da informação, aí te passo a palavra, Iglesia, como o profissional de segurança da informação, o Cybertech Guy, ele consegue a atenção do corpo executivo para dizer, atenção nisso, mesmo que essa ação esteja dentro de um índice de aceitação de risco, se houver uma fragilidade, seja ela sistêmica, processual ou proposital, né, um ataque, vai nos trazer um risco reputacional de índice X. Como que você levaria, como profissional de segurança da informação cibernético, como você levaria ao board, sem ser o profeta do apocalipse, né? Como levar ao board uma possível situação de risco reputacional elevadíssimo, sem que haja descontinuidade na prestação de serviço, na descontinuidade do negócio. Te passo a palavra. Nesse aspecto, tudo isso que a gente está falando, desses conhecimentos, da segurança, principalmente quando a pessoa, o profissional de segurança cibernética, está chegando no nível do CISO, está chegando no nível do negócio, eles são conhecimentos que, de certa forma, os gestores de empresa têm que ter também. Então, se você tiver um gestor de empresas, ele precisa saber alguma coisa, precisa ser general, ele precisa saber alguma coisa dos riscos do negócio dele. Ele precisa saber alguma coisa dos riscos jurídicos, dos riscos financeiros, ele precisa ter noções para que ele possa tomar as decisões estratégicas de negócio. E é aí que entra a comunicação da segurança com esse nível executivo. Você tem que falar na linguagem deles. Então, quando eu estou apresentando algum risco, um risco reputacional, o que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma linguagem que um comitê executivo de uma empresa, que uma diretoria, que um presidente de uma empresa usa. Eu vou estar olhando para o negócio e vou estar olhando para aqueles fatores que vão afetar os objetivos do negócio. Claro, eu, por exemplo, não sou especialista em risco reputacional, mas eu sei que se vazar um dado, vai ter impacto na lei. Tudo aí, o que é que eu faço? Como o professor Rafael falou, eu vou lá para a área de comunicação da empresa e pergunto, olha a área de comunicação, se sair no jornal em horário nobre que vazaram milhões de dados aqui da minha empresa, o que vai acontecer com a minha reputação? Aí essa área de comunicação vai falar, olha, meu amigo, acabou com a empresa, perdemos todos os clientes. E aí, com essas, vou ter prejuízo tanto, gastei tantos anos de marketing para construir imagem, perdi. Então, essas informações que eu vou coletando nas várias áreas, vou chegar para o advogado, olha, advogado, é o seguinte, que tipo de processo, que tipo de consequências legais eu posso ter se, por exemplo, esse determinado ambiente da minha empresa ficar fora do ar durante uma semana e eu não conseguir cumprir nenhum dos contratos de entrega que eu tenho com os meus clientes? Aí ele vai falar, você vai levar tantos processos por danos, perdas. Então, essa comunicação tem que ser nesse sentido, tá? A gente vai atrás das pessoas que vão nos ajudar a aprofundar, mas nós vamos falar com o comitê executivo da empresa, com o diretor, com quem for, com o presidente, na linguagem dele, na linguagem dos negócios, tá? O que é aquilo que vai acontecer, o que é aquele risco que vai acontecer pode fazer com o futuro da empresa. E usando o subsídio das áreas que conhecem profundamente cada um desses tipos de consequências. Não vou ser eu que vou calcular o risco da empresa, quanto é que ela vai poder pagar de processos de perdas e danos. Eu vou perguntar para o jurídico.
mas é esse diálogo. Lembra que nós falamos de início? O cara de segurança tem que ter um diálogo com as outras áreas. Esse é um dos momentos em que esse diálogo tem que ser muito próximo. Tá? Então, comunicar esses riscos, conscientizar, é o que a gente faz normalmente nas empresas. Tá? Não adianta eu convencer o cara de TI da empresa que ele precisa, por exemplo, aplicar uma política de privacidade na empresa. Ele sozinho não tem força para isso. Eu tenho que explicar para o comitê executivo da empresa que aquele risco é um risco operacional da empresa, que se houver um vazamento de dados, ele vai sofrer multas enormes, ele vai ter problemas com os titulares dos dados pessoais e, eventualmente, ele vai ter indenizações por perdas e danos. E aí é que eu consigo mostrar e colocar a segurança da informação realmente no contexto do negócio. Mais 2 players, né? O próprio CIO, que geralmente é diretor estatutário de grandes empresas, tem responsabilidade legal, né, sobre a empresa, e a comunicação corporativa. E aí me lembrei do domínio de conhecimento de resposta a incidentes, que precisa realmente andar de mão dada com a comunicação corporativa, né? Um boato, né? Imagina um simples boato em nome de uma determinada empresa, né? O que pode trazer de risco reputacional a essa empresa. Isso é uma ótima provocação. Perdão, imagina. Um erro muito comum que eu vejo nas empresas é você olhar a estrutura da empresa, aí você olha lá o organograma, você olha o cara de segurança da informação lá embaixo, ele está na sub-área da sub-área de TI. E aí esse cara de segurança da informação, ele não tem acesso à direção da empresa. Às vezes ele não tem acesso nem ao CIO, que é dessa camada de direção. Quando eu falo da direção da empresa, eu incluo o CIO. Então, o que acontece? Às vezes esse cara de segurança da informação que está vendo o problema, ele não tem como levar esse problema para cima. E a hora que ele está levando também, esse negócio acaba indo torto. Então, eu vejo muitas vezes o cara reclamar, minha empresa pegou vírus, mas olha quanto tempo eu estou falando que está faltando patch de segurança. Aí você pergunta para o cara, mas em algum momento você falou para a diretoria da empresa que um ransomware ou um vírus da empresa pode deixar a empresa parada durante uma semana, ela não vai conseguir mover o estoque, não vai conseguir atender um pedido de cliente, ela não vai conseguir fazer um despacho de carga, a logística vai parar toda, e tudo isso é provocado, esse risco surge porque você tem uma vulnerabilidade patch. Alguém falou isso para a alta gestão da empresa? Então, esse é um erro muito comum. Tá? Então, não só é uma transformação que a área está passando, que existe essa carreira profissional, como as empresas também estão passando a olhar a segurança da informação de outra forma. Tem até uma piada, tem um meme que eu já vi, está muito comum na internet, que o pessoal convidando o CISO a sentar na mesma mesa com os outros executivos. Né? Porque anteriormente ele sentava numa mesa separada. Vem para o mesmo parquinho, CISO, né? Exato. Mais ou menos nessa linha. E esse exemplo dado, né, reforça também a importância dos exercícios, né, contra ataques cibernéticos, né? Um ransomware da vida que para tudo, né? Como que as áreas envolvidas, as áreas produtivas envolvidas, estão preparadas para essa resposta. O exercício cibernético é muito importante. E para a gente encerrar esse ciclo aqui de perguntas, voltando aqui para o Rafael, que bem falou dos livros, né, e das normas e das políticas que o profissional precisa ter, né, para acompanhar as tendências, a pergunta é assim, cara, nós estamos aqui trabalhando, né, no desenvolvimento de um curso de extensão de graduação, né, e a gente falou muito da evolução da carreira do profissional. Claro, a gente quer crescer na vida, né? Na maioria das vezes. Existe um Y que fica numa determinada linha de conhecimento, com aquela expertise master, né? Mas mesmo assim uma baita evolução na carreira. E aí te pergunto, Rafael, para se fazer essa extensão de graduação, o profissional já precisa, o aluno, ele já precisa ser gerente, ele já precisa estar no board. Em que fase da carreira desse profissional é o ponto de virada de chave para ele buscar
um curso de extensão de graduação aqui na Faculdade Mauá de Tecnologia? Te passo a palavra, Rafael. Olha, Medea, é uma pergunta interessante e eu acho que esse curso ele cabe muito bem com diferentes abordagens e com diferentes visões em qualquer época da sua carreira. Lógico, se você é um profissional que está do outro lado do Y, que vai querer um aprofundamento técnico em alguma coisa muito específica, não é o foco. Não é com esse pessoal que a gente está falando. A gente está falando com a imensa maioria que é generalista, que a gente tem que saber defender, tem que saber atacar, tem que saber jogar no meio, cruzar, bater lateral, enfim, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Para a pessoa que é técnica e que quer ascender a um nível gerencial, é importante a gente conhecer toda essa parte soft do negócio, né? De como é que eu aplico o meu conhecimento técnico na linguagem do negócio, como é que eu viabilizo negócios dentro da minha empresa, como é que eu faço as coisas funcionarem dentro da minha empresa sem ser o cara que atrapalha tudo. Se eu já estou num nível gerencial e quero subir, é uma excelente oportunidade de consolidar os conhecimentos e cimentar a estrada e cimentar o caminho para eu poder continuar avançando. E se eu já estou num nível mais executivo, talvez seja o momento de olhar para trás e rever as bases daquilo que eu preciso entender de segurança. Então, de onde veio o conhecimento acumulado, o que a gente já fez, porque segurança, por incrível que pareça, é uma carreira relativamente nova. Comparada com outras aí, se a gente comparar com médicos e advogados, são carreiras que têm centenas de anos. Tinha advogados em Roma, tinha médicos em Roma e antes de Roma. Então, a medicina evoluiu, a ciência jurídica evoluiu, a nossa também evolui dia a dia, mas eu não tinha segurança cibernética 40 anos atrás porque eu não tinha internet, praticamente. Então, não precisava de nada disso. A gente está numa carreira muito nova e a gente tem gente que vem das mais diversas áreas, porque falta gente qualificada na nossa carreira de segurança. Então, de repente, eu tenho um cara que veio lá da área de gestão de riscos, ele entende muito de gestão de riscos, mas ele não sabe a base de segurança de rede, porque ele nunca trabalhou com isso. Ou, ao contrário, eu tenho um cara que foi um técnico fantástico lá de infraestrutura de redes, um analista um administrador de redes muito bom, e agora ele precisa entender todo esse lado de legislação, de boas práticas, de frameworks. Então, a gente tem espaço para todo mundo, porque a única coisa que a gente não pode fazer em segurança da informação é parar de estudar. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, quando eu comecei na área, no século passado, existiam golpes em que o hacker atacava um modem. E a gente tinha que se defender disso, e era importante, as empresas baseavam tecnologia nisso. Hoje em dia, um hacker moderno, talvez ele nem saiba o que é um modem. Então, se a gente não estudar, a gente vai ficar defendendo os mesmos tipos de ataque e o atacante está mudando o ataque, os riscos estão mudando, né? O cenário está mudando. Hoje, a gente não consegue cortar o cabelo se o sistema do salão não estiver funcionando, porque eles não conseguem mais. Ninguém usa a agenda manual mais para marcar o horário que você vai cortar o seu cabelo. E no futuro, nem é você que vai ligar para o salão. O Google já fez a demonstração disso, tem lá a inteligência artificial que conversa com a inteligência artificial do salão, e eles dois se acertam sobre o melhor horário para a gente cortar o cabelo. Então, a gente vai sair cada vez mais de uma esfera operacional para passar para uma esfera de orquestração e inteligência. E conhecimento é tudo nessa hora, porque você precisa conhecer o técnico, apesar de você não fazer, e você precisa conhecer a orquestração disso tudo. Perfeito, perfeito. E com a sua resposta brilhante, né, a gente encerra esse nosso bate-papo, esse nosso webinar. Informamos a todos os colegas aqui que, de fato, vocês podem buscar lá no site da mauá.br, no campo de pós-graduação, vai ter a aba de tecnologia da informação, e aí você consegue ver os cursos de extensão e pós-graduação em segurança cibernética. Espero vê-los
em próximos webinar. Espero vê-los em sala de aula em breve e um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Passo a palavra ao professor Carlos e professor Rafael para as considerações finais. Como nós falamos ao longo do webinar, esse conjunto de conhecimentos ele é extremamente útil. Inclusive para quem não é da segurança da informação, porque, na realidade, nós todos, de alguma forma, somos usuários de segurança da informação, né? A gente tem tecnologia no telefone, no celular, nós temos tecnologia nas televisões inteligentes, nós vamos começar a dirigir carros inteligentes, elétricos. Então, na realidade, você conhecer um pouco de segurança da informação é essencial. Então, não só para aquelas pessoas que estão fazendo carreira da tecnologia da informação, mas para todos os outros setores é interessante conhecer essa área. Então, como o professor Medea falou, também espero vê-los logo em breve nas nossas salas de aula, para a gente poder trocar ideias, experiências, e agradeço a oportunidade e boa noite. Bom, eu só, antes de me despedir, eu queria fazer uma correção, professor Carlos. A gente está caminhando para não dirigir carros elétricos autônomos, né? Eles vão se dirigir sozinhos, o que vai aumentar o nosso risco. No caso de alguns vai diminuir, mas no caso da grande maioria vai aumentar o risco, porque agora eu tenho um carro que pode ser atacado também. Além de tudo que eu já tenho, telefone, computador e televisão e tudo mais, eu tenho um carro que pode ser atacado, daqui a pouco eu vou poder ter uma geladeira que vai ser atacada. Então, tudo isso vai aumentar o que a gente chama de superfície de risco. E acho que a mensagem que a gente está passando aqui, e que é a mais importante, não parem de estudar. Segurança depende de estudo, você tem que se manter sempre atualizado, tem que ler muito, tem que fazer cursos, tem que se atualizar. E, nesse sentido, também espero vê-los todos na sala de aula muito em breve. E fica aqui o meu boa noite para todos que nos acompanharam. Perfeito. Obrigado a todos. Nos vemos. Um abraço.